Olá, professora. Olá, colegas. Então, eu vou realizar a apresentação do meu trabalho sobre a educação na Roma Antiga. Então, logo de início, eu trago essa frase do Horácio, que eu acho que ilustra muito bem o contato que os romanos tiveram com os gregos e como que isso influencia a cultura romana e, por consequência, também a educação e os processos pedagógicos que eram dados em Roma. Bom, então, os objetivos, o primeiro eu coloquei como compreender como que ocorriam essas práticas pedagógicas, né? Como que isso era um pouco mais na prática. Depois escrever esse processo, né, de formação de uma educação romana, né? Como que Roma desenvolveu a sua forma de educar e apontar quais são os valores atribuídos a esses processos de educação e as finalidades que eram colocadas nesse processo de educação, né? Então, as metas e a finalidade de por que educar. Bom, então a metodologia, inicialmente, eu coloquei como 2 passos, né? Então, primeiro, eu li diferentes textos, tudo que ia me aparecendo ia lendo. Uma curiosidade, assim, eu não encontrei muitos textos, artigos de revistas clássicas, né, feito por latinistas, nem por historiadores antigos. A maioria dos textos eram de manuais de história da educação, todos os livros muito ligados à pedagogia, diretamente, né? Então, bom, depois que eu realizei a leitura de todos esses textos, eu comparei os principais dados que eu encontrei em todos eles, e tudo aquilo que era um pouco, assim, diferente entre um e outros, eu acabei descartando da apresentação, porque, bom, para comprovar a veracidade de uns e de outros, eu acho que daí seria uma pesquisa que extrapolaria a proposta do trabalho. Então, a partir daquele pressuposto de que o que está um pouco como unânime em todos os trabalhos é, é mais verdade, né? Enfim. Bom, então esses trabalhos, bom, eu li vários textos, né? Mas assim de três principais que eram mais completos, dividiam a educação romana em 3 fases, né? Então, uma primeira fase, uma segunda fase, uma terceira fase. Os nomes que eles davam para essas fases eram diferentes, e então a nomenclatura que eu acabei tomando para essas fases foi da professora Maria Lúcia. Bom, depois a gente vê isso na bibliografia. Então, essa primeira fase ela coloca como uma educação de caráter, né, de sentido, heróico-patrícia. Era uma educação que tinha um fim muito prático, muito social, né? Aliás, nessas questões de educação, Roma era muito mais prática que a Grécia, né? Então, eles precisavam de uma finalidade muito evidente para as coisas, né? Então, bom, essa finalidade da educação, nessa tradição latina, né? Esse período aqui é o período em que Roma ainda não tinha tido contato direto, né? Uma influência muito grande da cultura grega. Então, aqui seria uma educação de uma tradição latina por si, sem a interferência da cultura helênica, né? Então, bom, e o objetivo nessa fase inicial é formar um cidadão romano, e se espera que essa educação inculque no indivíduo essa ética que subordina e que faz o indivíduo reconhecer os valores heróicos de Roma, né? Ou seja, inserir o indivíduo nessa lógica de que Roma e a sua república são um ideal superiores a ser seguidos. Assim como também se espera que essa educação insira o aluno dentro dessa tradição ancestral, né, do Mos Maiorum, respeito a uma ancestralidade, e tem por base uma preocupação natural, que é associar os valores culturais e o ideal coletivo do povo. Então, o desenvolvimento de virtudes e aptidões, que se dá, sobretudo, na Humanitas, né? Um outro conceito, mas, enfim. Então, como que isso se dava mais na prática, né? Então, bom, nessa primeira fase da educação, dos 7 até os 7 anos de idade, a criança era confiada à mãe, ou uma matrona, uma mulher respeitável né, da sociedade, que ia educar a criança até os 7 anos de idade. Quando chegasse aos 7 anos de idade, a menina continuaria sendo cuidada por essa mãe, e o menino, então, passaria a ser cuidado pelo pai. Então, o pai ensinaria o menino, né, iria começar a ensinar ele
introduzir ele, né, nessas prescrições constantes nas leis das 12 tábuas, e depois ele começaria a frequentar o foro e as festas, os eventos públicos, para que fosse sendo formado cidadão romano. E ao contrário disso, então, a menina ficaria aos cuidados da mãe durante toda essa fase, né, a fase do menino. A menina continuaria sendo cuidada pela mãe, sendo inserida, então, né, nesses cuidados do lar, né, serviços domésticos. Até isso aqui, bom, pode se considerar um pouco machista, não sei, mas os historiadores colocavam que era um pouco inovador para a época, porque normalmente a educação era confiada inteiramente aos homens, ou simplesmente não existia alguma educação. Então, essa fase inicial com a mãe já é uma diferença na educação romana. Esse caráter bom, fechando então aquela primeira fase, é uma educação muito confiada à família, né? Então é a mãe e é o pai, né? Mas esse caráter familiar, ele permanece em todas as fases da educação romana, outras coisas mudam, né? Então, por exemplo, nós vamos ver agora aqui que a educação cosmopolita, ela já tem uma inserção desse terceiro elemento de fora da família, então vai ser o mestre primário, o Ludi Magister. Mas a figura do pater familias, né, esse chefe de família, que era juiz, que servia como juiz, né, com todas as funções ali, para cuidar dessa família, era primordial, vai continuar sendo, né? A diferença é que, então, agora tem esse mestre primário que vai ensinar a ler e a escrever, e esse básico da educação, né? Bom, então isso acontece por causa das transformações que ocorreram na República Romana, e essas transformações exigem essa criação dessa função do Ludi Magister. Bom, nesse período, eu trouxe ali como curiosidade, né, o desenho, então, dessa tabuleta de cera. Então, bom, aquilo que nós vemos em preto ali, né, é cera, então tem os estiletes onde o aluno ia escrevendo sobre essa cera para aprender a caligrafia. Depois que ele usasse todo o espaço, bastava passar o dedo, né, passar como algo ali em cima, que a cera voltaria. Isso aí, logicamente, é uma reprodução, não é uma foto de um vestígio arqueológico, mas demonstra bem, assim, né, um objeto que era usado. E aqui, ali embaixo, tem um link, né, ele é hiperlink no material que eu disponibilizei lá no Moodle, é hiperlink, é só você ir lá apertar, que ali, então, tem um vídeo, é curtinho, que demonstra bem como isso era usado, ensina até a fabricar algo em casa, enfim, né, só uma curiosidade. Então, pela influência né, nesse momento, você já está tendo um contato com os povos helênicos, e por essa influência, então começa um ensino bilíngue, então as crianças começam a ser educadas em grego e em latim, né, tem essa primeira fase, e nesse período também já começam a surgir as escolas dos gramáticos, ou seja, com o Ludi Magister surge uma educação primária, com os gramáticos uma educação secundária, com os retores, os retores só vai se fortificar mesmo lá na educação do Império, um ensino terciário, corresponderia a um ensino superior, talvez, né? Bom, então, como eu já tinha dito, os romanos eles tinham essa finalidade muito prática, né? Então, bom, os romanos enxergavam os gregos como visionários, porém ineficientes, e os gregos percebiam os romanos como bárbaros, militares e incapazes de apreciar os aspectos superiores da vida. Então, eu trouxe essa frase assim, justamente para lembrar dessa questão de que os romanos eles eram práticos. Então, para os gregos, o culto do corpo, né, o desenvolvimento da forma física, era por si, era para se tornar. E para os romanos, era muito mais finalidade. Não, vamos ter o culto do corpo, mas para fazer guerra, né? Então, na educação romana, a importância do canto, da dança, né, da poesia, não é tão aflorada quanto na Grécia, porque a finalidade para eles, a utilidade, era mais importante. E também, se estender a mão à palmatória era praticamente um sinônimo de educação para os gregos. Então, o Ludi Magister, ao mesmo tempo em que era uma educação lúdica, né, uma certa lúdica, uma certo brincar para aprender, tinha essa figura
né, tinha essa característica de uma certa violência para ensinar, né? Então, bom, nesse período, tem textos bem interessantes que eu acho que para nós que estamos fazendo um curso de licenciatura é importante saber, mas, enfim, tá para além do trabalho, né? Eu ficar explicando muito como que esse processo se dava, principalmente o processo de alfabetização. Mas eu gostei muito de fazer esse trabalho, porque eu consegui aprender e captar isso muito bem. Então, para encerrar essa segunda parte de uma educação cosmopolita, trouxe esse relevo tardio, então, que ilustra ali uma situação de educação, então, ao centro, um mestre de ensino, os alunos ao redor, né? Então, aí já entramos numa terceira fase de uma educação de império. Ela ainda é muito semelhante, ainda muito fortemente influenciada pela cultura helênica, pelos gregos, mas o grande diferencial aqui, então, é que o Estado começa a intervir. Então, o Estado ele começa a exigir que os seus funcionários tenham, no mínimo, uma educação básica, uma educação primária, uma educação elementar. E por isso, então, começam-se a se formar mais escolas e a educação começa a ser mais recorrente, né? Assim, a educação ela era privada, né? Mas a figura do magister não era um ensino que custava muito, então não era muito exclusivo aos patrícios, ao passo que os gramáticos, os retores, já eram coisas um pouco mais fechadas, né? Mas para as camadas mais superiores. Mas, enfim, voltando. Então, de início, esse Estado ele se colocava apenas como um inspetor das atividades de ensino, para depois, então, posteriormente, então, ele começa a oferecer subvenção e a exercer um controle mais rigoroso através da legislação. O destaque desse período, então, é a criação das cátedras dos cursos de filosofia, retórica, medicina, matemática, mecânica, direito, e a criação de bibliotecas, né? Então, a continuidade dos estudos, ela era principalmente para aqueles que aspiravam aos cargos mais altos do Império, né? Bom, então aqui um pouquinho da bibliografia. Como eu disse, os termos que eu adotei são da professora Maria Lúcia, do A História da Educação e da Pedagogia Geral e Brasil. E esse texto eu peguei ele é um pouco mais sintético, assim, mas é um bom texto, mas o texto assim, que me serviu bastante de base, que estava em conformidade com os outros e trazia mais informações, era o texto da Cristina Fulgêncio e da Dulce Silvério. É um texto na época, acho que elas eram mestrandas, já graduadas, né, da Universidade de Lisboa, então é um artigo que elas publicam, tem o link ali também disponibilizado, e um texto que eu acho que é base, porque todos os textos que eu li citavam ele, uns mais, outros menos, A História da Educação na Antiguidade. Enfim, esses foram dos textos que eu li, os que eu mais usei para fazer a elaboração do trabalho. E por fim, então, eu deixo uma indicação, um post da página do Instagram do Instituto Hugo de São Vitor. O Instituto Hugo de São Vitor, para quem não sabe, é um instituto que está sediado em Porto Alegre. Ele está voltado essencialmente para o ensino de uma cultura clássica. Então, eles têm cursos de latim presenciais e online, cursos de grego, artes liberais, enfim. Ele busca esse ensino clássico, né? Para quem busca e para quem quer, obviamente. Tem curso, enfim, eu recomendo, eu já fiz alguns cursos lá, então se alguém não conhece, quiser conhecer, tem ali o link que direciona diretamente por texto, é um texto ali, o lúdico na educação, ele é muito sintético, assim, né, talvez como uma crônica que fala um pouquinho como que os romanos viam a educação, mas é um bom texto, assim, né, eu indico tanto o texto quanto o Instituto de São Vitor. Eu não coloquei ele na bibliografia, justamente porque ele não tem esse caráter muito informativo de uma educação romana, uma pesquisa feita sobre, mas sim como um texto que ilustra muito bem. Então, muito bem, muito obrigada pela atenção, e era isso. Mais uma vez, obrigado.